Querido diário, se você olhar para mim agora, vai ver uma garota quieta, que senta na terceira carteira da fileira da parede, sempre com o caderno aberto. Os professores me chamam de aluna exemplar, menina comportada. Eles não sabem que por baixo da minha pele existe um terremoto acontecendo em silêncio, 24 horas por dia. Eles não sabem que cada vez que o professor chama meu nome na chamada, é como se toda a energia do universo saísse do meu corpo de uma vez. Tudo começou pequeno. Um medo tímido de errar na frente da sala, de gaguejar na hora da leitura, de não saber a resposta quando alguém me perguntar. Mas esse medo foi crescendo em silêncio, se alimentando de mim. Hoje, às vezes acordo com a sensação de que estou doente. Meu estômago fica embrulhado, minha cabeça pesa, minhas mãos ficam frias. E tudo que eu tenho é uma palavra que quase ninguém leva a sério: ansiedade. A escola virou um campo minado. Cada apresentação é uma bomba, cada prova parece uma sentença. Eu fico ali tentando parecer calmo, enquanto por dentro estou contando os minutos para correr para o banheiro, trancar a porta e respirar como se estivesse reaprendendo a existir. Hoje, o professor disse a frase que faz meu sangue gelar: semana que vem teremos seminário em grupo. Na mesma hora, meu estômago deu um nó tão forte que tive que morder a parte de dentro da bochecha para não fazer careta. Enquanto todo mundo já começava a se mexer, formando panelinhas rindo, eu fiquei paralisado. Minhas mãos começaram a suar aquele suor gelado e pegajoso que eu odeio. Minha mente foi invadida por gritos silenciosos. Ninguém vai te chamar. Você vai sobrar. Se te chamarem, é por pena. Você vai trabalhar lá na frente e todo mundo vai ver sua mão tremenda. As pessoas acham que são antipáticas, ou metidas porque não falam muito. Eles não têm ideia de que às vezes eu ensaio um simples bom dia 10 vezes na minha cabeça antes de falar. Quando finalmente falo, sai baixo demais e ninguém ouve. Aí eu me sinto estúpida e prometo pra mim mesma que nunca mais vou tentar. É um ciclo. Me fecho pra me proteger, mas acabar me fechando só me deixa mais sozinho. É a solidão quando você está cercada de 30 pessoas barulhentas numa sala de aula? Dói de um jeito que não dá pra explicar. O professor começou a explicar as regras do seminário. Quero que todos falem, ele disse. Meu coração começou a bater errado, descompassado. Olhai para o lado. A Beatriz e a Carla já estavam cochichando. O grupo dos meninos do fundo já tinha sido arrastado para as mesas. E eu continuava ali, imóvel, fingindo que estava muito ocupado escrevendo os dados no topo da folha só para não ter que encarar ninguém. Foi quando o Lucas virou para trás. É um menino que sentou no arquivo do meio e com quem eu nunca tinha trocado mais de 2 palavras. Ele tem aquele jeito tranquilo de quem parece nunca se preocupar com nada. Ei, ele chamou. Demorei 1 segundo para reagir. Você já tem grupo? Eu neguei com a cabeça, rápido demais, sentindo meu rosto queimado. Quer fazer com a gente? Falta uma pessoa. O que eu queria dizer era: sim, obrigada, você me salvou. Mas o que saiu foi uma inspiração falhada. Pode ser. Beleza, senta aí. Arrastei minha cadeira. O barulho dos pés raspando no chão pareceu um trovão. Senti que todo o mundo olhou, embora provavelmente ninguém tenha olhado. Sentei na ponta da mesa, encolhida, ocupando o menor espaço possível. O Lucas enviou para mim. Não foi um sorriso de deboche. Foi um sorriso normal. Mas minha cabeça não aceita o normal. Gritava: ele só te chamou porque o professor obrigou. Não confunda as coisas. Passei o resto da aula segurando a caneta com tanta força que meus dedos doeram. Querido diário, por que eu sou assim? Por que não consigo simplesmente aceitar que alguém foi legal comigo? Cheguei em casa e fiz replay da cena inteira. Será que você falou num tom grosso? Será que eu fiquei com cara de assustado? Será que eles estão rindo de mim no grupo do WhatsApp agora? É como se houvesse um advogado de acusação dentro do meu cérebro, apresentando provas contra mim o tempo todo. E esse advogado ganha todas as causas. O Lucas parece ser legal. Durante uma reunião do grupo, ele me perguntou o que eu pensava sobre um tópico, e realmente esperou minha resposta. Eu gaguejei uma frase de 5 palavras. Vi o Pedro dar uma suspirada impaciente. Meu cérebro registrou como: ele te odeia. Eu vejo as outras garotas da minha idade postando stories rindo, saindo, vivendo leve. Parecem flutuar. Eu sinto que ando com pesos de chumbo amarrados nos tornozelos. E sim, o Lucas é bonito. E isso é só pior.
Porque a ansiedade me diz: garotas como você não fica com garotos como ele. Ele só está sendo educado. Não confunda as coisas. E eu obedeço. Eu encolho. 2 dias depois eu estava na biblioteca. É meu refúgio. O único lugar onde é socialmente aceitável estar quieto e sozinho sem parecer uma perdedora completa. De repente, alguém saiu da cadeira na minha frente. Dei um pulo, derrubando minha caneta. Era o Lucas. Calma, não sou um fantasma. Ele riu, se abaixando para pegar minha caneta. Entregou a caneta. Nossos dedos se encostaram por meio segundo. Foi como um choque elétrico. Oi, eu disse, a voz saindo um pouco mais firme. Eu vi que você estava aqui. Queria te perguntar uma coisa sobre o trabalho. Você escreve bem, né? Franzi a testa. Como você sabe? Vi seu caderno aberto na aula outro dia. Sua letra é bonita. E você estava escrevendo muito rápido. Parecia inspirado. Corei. Ele me viu? Ah, obrigado. Eu gosto de escrever. É mais fácil falar. Não acredito que disse isso em voz alta. Foi sincero demais. Vulnerável demais. Esperei ele rir ou fazer uma cara de estranheza. Mas ele só concordou. Sério. Eu te entendo. Às vezes falar é superestimado. As palavras saem erradas. No papel ficam quietinhas onde a gente colocou. Olhei para ele. Realmente olhei. Pela primeira vez. Tinha folhas de olheiras. Roía a unha. Não era perfeito. Parecia humano. Por um segundo, só um segundo, o barulho na minha cabeça diminuiu o volume. Querido diário. Aquele dia na biblioteca mudou alguma coisa. Ou talvez tenha me feito acreditar que poderia mudar. O Lucas começou sentado ao meu lado nos intervalos. Nada romântico. A gente só conversava. Ele me fez perguntas. Perguntava de verdade. Não aquele tipo de pergunta que as pessoas fazem para parecer educadas. Ele perguntou sobre meus livros, meus pensamentos, meus medos. Quando eu contei que tinha medo de falar em público, ele não disse, é normal, como se fosse nada. Ele disse, deve ser exaustivo lutar contra seu próprio corpo o tempo todo. Ninguém nunca tinha dito isso pra mim. A semana de apresentação chegou rápida demais. Eu pratiquei minha parte centenas de vezes. Fiz em voz alta no quarto. Fiz na frente do espelho. Fiz pra minha mãe, que disse que estava perfeito, mas que eu necessariamente parei de contar respirações entre as palavras. Na manhã da apresentação, eu acordei com o coração já acelerado. Meu corpo sabia, antes mesmo de minha mente saber. Era o dia. Eu fui para a escola como se fosse caminhando para a própria execução. A aula de geografia foi a penúltima do dia. Fomos os últimos a apresentar. Isso causou uma manhã inteira de ansiedade crescente enquanto eu via outros grupos se apresentando. Minhas mãos ficaram tão frias que perderam a sensibilidade nos dedos. Eu as esfregava constantemente, fingindo que era natural. Quando chegou a hora, meu grupo foi chamado. Lucas, Pedro e eu nos levantamos. Meu corpo se recusou a se mover normalmente. Era como se cada passo tomasse uma quantidade absurda de energia. Quando olhamos na frente da sala, olhei para trás. 35 pares de olhos. 35 juízes. Começamos. O Lucas fez sua parte com a naturalidade de quem nasceu para isso. Pedro fez a dele rápido, sem muita ênfase. Aí chegou a minha. Eu abri a boca e nada saiu. Nada. Meu corpo inteiro começou a tremer. Não é aquele tremor pequeno que talvez ninguém veja. Era o tremor de alguém que estava tendo um colapso interno. Minhas mãos tremiam tanto que não conseguia ler as anotações. Meu rosto ardeu. Meu campo visual começou a estreitar. E então o barulho. O barulho alto dentro da minha cabeça. Ó zumbido. E o pensamento que consome tudo. Você está tendo um ataque. Todo o mundo está vendendo. Você vai desmaiar. Você vai vomitar. Você nunca vai se recuperar disso. Eu senti como se estivesse desaparecendo. Como se eu não estivesse mais ali, naquela sala, e estivesse exposto a tudo de longe. Despersonalização. Existe um nome para isso. Eu aprendo isso depois. Comecei a chorar. Chorar do jeito sem controle, respiração acelerada, entre soluções. O professor falou da cadeira. Os colegas entrevistaram sem saber o que fazer, e eu queria morrer. Literalmente queria desaparecer. Foi quando senti uma mão no meu ombro. Era o Lucas. Ele sussurrou bem perto do meu ouvido.
Respire comigo. Em por 4. Segura por 4. Solta por 4. Você consegue. E ele fez comigo. Na frente de todo o mundo, ele respirou comigo. Ele não fingiu que nada estava acontecendo. Não me mandou sair da sala envergonhada. Ele só respirou comigo até meu corpo parar de lutar contra si mesmo. Querido diário, não acho que seja amor, ainda não. Mas é algo. É saber que quando seu corpo decide trair você, existe alguém que não vai desaparecer. Que vai respirar contigo. Que vai te tratar como se você ainda fosse uma pessoa inteira, mesmo quando você se sente despedaçada. Depois daquele dia, muita coisa mudou. Não foi fácil de repente, mas eu procurei uma psicóloga. Minha mãe me levou e eu finalmente tive coragem de dizer em voz alta: eu tenho ansiedade, preciso de ajuda. Não é tão simples quanto tomar um remédio e ficar melhor. Mas é um começo. Estou aprendendo que a ansiedade não é fraca. É só meu corpo lutando com mais velocidade que deveria. E isso não me torna inconveniente. Tão diferente. O Lucas ainda senta do meu lado nos intervalos. A gente ainda conversa. E quando eu tenho um dia ruim e me sinto engraçado, não é porque ele me salvou. É porque eu decidi que merecia ser salva. Ele só me mostrou que é possível respirar de novo. E talvez, só talvez, no final dessa história, a pessoa que mais precisa me amar sou eu mesma. Porque ninguém consegue viver bem dentro de uma prisão que você construiu para se proteger.